Luana corria. Em aflita fuga, corria. Seguia desviando por algumas aleias para buscar caminho entre os muitos túmulos com cruzes e estátuas ao seu redor. Quando lembrou de um sonho confuso que havia tido há 3 dias e simplesmente optado por ignorar. Devia ter dado atenção antes, mas espantou os pensamentos, pois não tinha mais tempo para isso. Apesar da pouca iluminação, encontrou em seu tortuoso caminho um pequeno mausoléu com uma abertura. Alguns tijolos pareciam faltar. O espaço era suficiente para que seu corpo passasse. Não pensou 2 vezes. Se espremeu pela abertura e ali entrou para se esconder, uma esperança de escapar. Ali dentro, de um lado e de outro do único abrigo encontrado, via as gavetas de mármore lacradas, onde os caixões estariam, e não conseguia ler as datas de falecimento dos ocupantes, devido à escuridão. Mas imaginava que estariam ali há anos, devido à ausência de odor cadavérico e pela poeira que sentia tomar o local. Sabia que corria o risco de juntar-se a eles em breve, mas imaginava que estariam ali há anos, devido à poeira que sentia tomar o local. Sabia que corria o risco de juntar-se a eles em breve. O coração da garota ainda não sossegava no peito, batia rápido e com força, pelo medo e também por tentar recuperar o fôlego perdido na corrida. O espaço ali era pouco e abafado, mas aquela era a única chance que poderia ter para escapar do que o destino lhe reservou, apesar de ter de admitir que, na verdade, poderia ter sido uma escolha dela mesma. Não sabia bem quanto tempo aquilo poderia levar, e naquele momento relembrava os últimos minutos que a haviam conduzido àquela situação. Minutos antes, os dois caminhavam pelo cemitério, local que provavelmente não deveria ser o predileto para um passeio pela maioria das pessoas, mas para ambos, aquele local possui uma história. Sua essência tranquila e soturna os chamava para lá de alguma forma, com uma arquitetura clássica nos mausoléus e estátuas bem esculpidas que certamente possuíam muitas histórias a serem contadas. Enquanto andavam lado a lado pela necrópole, pouco iluminada através da pálida luz do luar, passando pela arte cemiterial delineada nos sepulcros a cada aleia, os olhos noturnos dele não sentiam necessidade de mais luz, e os dela já estavam adaptados à parca luminosidade por conhecerem bem o lugar, apesar de serem olhos humanos. Aquele local havia se tornado importante na relação que vinha sendo construída entre eles. O sombrio e pálido acompanhante dirigia à moça morena algumas palavras de modo ameno, e uma ou outra dúvida sobre coisas que ela dizia de vez em quando. Para aquele par, aquilo era também um encontro para conversar sobre soturnas amenidades e reforçar o vínculo que já possuíam. A atmosfera cemiterial ajudava, pois sentir-se bem quando imersos nela era algo que ambos possuíam em comum. Luana sabia que talvez aquela noite não fosse muito propícia para ir ao encontro de Sofieri, mas a sintonia entre eles fora tão envolvente nas últimas conversas que ela acabou não resistindo. Arriscou vir. Ele se sentia à vontade com ela, e ela tinha motivos para sentir segurança com ele. Nas semanas em que vinham se encontrando, embora a Sofieri não perdesse o jeito um tanto distante, o tom sarcástico e o olhar feroz, que lhe eram características próprias, mesmo quando seus olhos não exibiam o brilho avermelhado de seu frenesi. Afinal, eram de espécies distintas, mesmo com tantas afinidades. Ela, com apenas 2 décadas de existência, pele quente e viva, ele, com muito mais tempo de existência do que aparentava, corpo frio e morto.
Embora mantivesse sua consciência há decênios, era um fato que seu corpo estava morto. Alguns minutos se passaram e, de repente, ela interrompia o que dizia, pois estranhava não obter resposta. A garota escutou o claro som de seu interlocutor suspirando, como quem estivesse diante de uma fragrância agradável. Ela parou de andar e começou a questionar se havia sido estupidez de ter vindo até ali logo naquela noite. Luana então voltou-se para Sofieri e observou melhor na penumbra, vendo que ele estava mais estranho que de costume, mais do que ela esperava, de um modo que chegasse a assustar. Se reclinava com a mão apoiada em um mausoléu próximo, tal qual um humano fazia quando passava mal. Mas ele definitivamente não era humano e não ficava doente. Ou será que ficava? Estaria ele tentando controlar os instintos? Vendo respirar pesadamente de modo horrível, pela primeira vez algo nele a deixava realmente assustada. Não sabia o que fazer. Deveria abandoná-lo à própria sorte? Não era o que queria fazer. Os longos cabelos ruivos dele já caíam pela face, e devido à diferença significativa de estatura entre eles, mais a penumbra do ambiente, o rosto de Sofieri estava muito acima do de Luana para ser visto naquelas condições. Quando Luana finalmente conseguiu ver aquela face pálida, Sofieri a encarou com os olhos mudando de cor bem ali, diante dela. Exibiam um vermelho sangue quase flamejante, agora bem visível mesmo nas sombras. Ela sabia o que aquilo poderia significar. Pela primeira vez, aqueles olhos lhe davam medo de verdade, como nunca imaginou que dariam. Vai-te embora, Lua! Vou matar-te se ficares! Sofieri falava com dificuldade e sem nenhuma gentileza, como se lhe faltasse o ar que seus pulmões já não precisavam, fazendo um esforço sobre-humano para refrear sua sede repentina e a gana assassina que ela lhe suscitava. Havia sempre se mantido sob controle até ali, mas era fato que o sangue de Luana lhe exercia um fascínio desde que o experimentara pela primeira vez. Sabia que ela gostava de dar-lhe de beber tanto quanto ele adorava degustar o rubro néctar daquelas veias, ainda que ela nunca lhe dissesse. Ambos sentiam um prazer semelhante a um orgasmo durante a sucção. Por isso mesmo, não a havia matado desde o primeiro encontro ali mesmo, naquele cemitério, semanas antes, e ainda não pretendia fazê-lo agora. Entrava em sua mente involuntariamente, naquele momento, e via que era exatamente o que ela esperava ao se dirigir ao cemitério naquelas condições, naquela noite, que ele a bebesse uma vez mais. Porém, não imaginou que atiçar sua gana não seria a atitude sábia, pois ele ainda estava aprendendo a manter o controle diante daquele raro vinho que aquela jovem trazia nas veias. Sofieri geralmente não tinha problemas para sugar Luana até um ponto que não lhe oferecesse risco de morte, por mais tentador que aquele líquido escarlate lhe fosse, até que ele mesmo providenciasse os tênues orifícios que o fariam jorrar direto em sua boca. Mas, naquela noite, algo estava diferente, e estando diante daquele odor, uma gota exposta sequer do rubro néctar das veias dela seria suficiente para enlouquecer seus instintos mais sórdidos. Viu que a moça morena não se movia e fixou o olhar feroz nos cabelos dela, que eram negros, lisos e com uma grossa mecha branca como o luar, enviando para o cérebro que sobre ele se ocultava uma mensagem mental clara e altiva. Lua, vai-te embora, neste instante. Não queiras testar-me, é o último aviso. Em seguida soltou um grunhido aterrorizante.
A humana era companhia interessante e ainda possuía um sangue ardente e inebriante, como era raro em outros mortais que vinha experimentando. Não queria perder o controle daquela forma e desperdiçar aquele elixir de uma só vez, preferindo assim se desvencilhar de Luana. Embora naquela loucura o tomasse de um modo como já não lhe ocorria certamente há muito tempo. A morena finalmente saiu de sua breve confusão mental e logo fugiu, correndo. Correu o máximo que suas pernas podiam. Sabia provavelmente não ser o bastante diante da velocidade dele quando não aguentasse mais se controlar e viesse em seu encalço. Porém, nada mais tinha a fazer diante da situação. Havia estudado tanto quando estudou como evocar Sofieri, mas não quis crer que enfrentaria tal situação ao vivo. O que deveria dizer ao morto? Porém, não adiantava tentar usar de humor negro para tranquilizar seus pensamentos agora enquanto corria pelo cemitério, tentando uma fuga desesperada e sem saber para onde ir. Sabia que os portões da necrópole estavam distantes demais. Buscar um esconderijo na área dos mausoléus antigos seria mais viável. Havia buscado conhecer alguém como ele há tantos anos. Estudava com afinco sobre sua espécie desde que se entendia como gente. Tanto conhecimento para ser naquela noite sobreposto de modo tão impulsivo e tolo. Assim, não podia ter certeza alguma do que Sofieri lhe faria diante de tal frenesi. Quando a garota finalmente encontrou aquele mausoléu semiaberto, já estava perdendo o fôlego. Agora ali, naquela escuridão absoluta, a ansiedade a tomava sem pedir licença. Aflita puxava o ar para os pulmões, apesar de toda aquela poeira à sua volta. Tentava fazer os olhos se acostumarem, pois ali estava mais escuro do que no resto do cemitério. Olhava em volta, forçando os olhos. Do lado oposto à parede da fenda, por onde entrara, havia uma porta de ferro, com uma parte formada por um vitral colorido empoeirado, contornado por grades do mesmo ferro que formavam o resto da porta. Pela camada grossa de poeira naqueles vidros, chegando a escurecê-los, deduzia que aquilo era um mausoléu não utilizado por pelo menos uns 20 anos. Poderia ter uma chance se permanecesse ali até a loucura de Sofieri passar. Contudo, ao olhar aqueles vitrais, lhe vem à mente aquele maldito sonho que tentara afastar dos pensamentos. Temia que, mesmo oculta ali, seu sangue seria suficiente para denunciar sua localização. A aflição aumentou e logo o coração parecia sair pela boca quando sentiu que algo encostava na porta de ferro e vidro grosso pelo lado de fora. Ela se distanciou e respirou fundo, o mais silenciosa possível, se encostando suavemente em uma das gavetas de mármore, tentando ouvir qualquer ruído sem tirar os olhos do vitral. E foi quando escutou passos atrás de si pelo lado oposto. Luana virou-se num susto e mordeu o lábio para não gritar. Arregalou os olhos e o coração agora dava solavancos sem que o pudesse controlar, pois já imaginava que fosse por ouvir nitidamente seus batimentos descontrolados com sua potente audição ou por sentir o cheiro de mais sangue que lhe manchava o lábio agora. Sofieri a havia finalmente encontrado. Respirou fundo e logo teve certeza ao ver pelo buraco dos tijolos um conhecido par de olhos ferozes e incandescentes que a encaravam na penumbra, olhando de fora para dentro do mausoléu pela pequena abertura, de modo totalmente sádico, como nunca antes a havia olhado. Ele chegara na parede oposta de modo quase fantasmagórico. Em um segundo, a moça via sombra nos vidros, no outro, já via o par de olhos famintos e ardentes do lado oposto, através da abertura de tijolos. Ela engoliu em seco quando viu um dos tijolos caindo, e via agora a fenda por onde entrara crescer em segundos,
como se os tijolos fossem blocos de brinquedo, papelão. Então, com uma velocidade assustadora, uma gélida mão agarrava seu braço e a puxava para fora, sem dar-lhe tempo sequer de se esconder, olhando-a com olhos ainda mais gélidos, apesar de parecerem brasas. Já fora do mausoléu, após tentar fugir e não conseguir, a garota não sabia o que fazer. Queria sim que aquele ser tomasse seu sangue novamente, mas não daquele jeito. Era desesperador ver algo que devia lhe causar prazer sair do controle, de um modo que a fazia entrar em pânico, e as lágrimas brotaram fartas. Ela tremia inteira, tendo o pulso quente ainda seguro com força por mão fria e rígida. Por favor, tente se controlar, confiei em você. Vai mesmo fazer assim? Eu quero, você sabe disso. Mas não desse jeito, não assim, Aqueles olhos a encararam mais uma vez friamente, enquanto aquelas palavras desesperadas saíam de seus lábios. Ele a interrompeu e lambeu sua boca, retirando as primeiras gotículas de sangue que ali jaziam. E muito rapidamente a dominou pela nuca, sem escutar sua súplica. Soltou um grunhido, tirando da frente seus cabelos e enterrando os seus dentes em seu pescoço sem cerimônia. Na primeira pontada, a moça soltou um gemido sofrido. Ela tentou se debater e resistir. Ele engruiu mais uma vez de modo assustador. A garota lutava, recusando-se a se entregar naquelas condições, apesar do pavor. Porém, em instantes, entendeu que seria melhor relaxar, uma vez que se debater a faria sentir apenas mais dor. Fechou os olhos e tentava acalmar o próprio coração. Contudo, agora ainda tremia pela aflição, arfava e sentia aquela intensa sensação, porém, não mais existia. A jovem tentou respirar profundamente e resolveu entregar-se por fim. Perdera aquela luta contra a ferocidade daqueles dentes que antes desejara sentir dentro de si, e agora haviam se tornado meramente as presas de um monstro para ela. Interessado apenas em lhe sugar o rubro néctar, sem se importar em lhe dar prazer ao fazê-lo, tal qual um verdadeiro monstro faria. Portava-se como uma besta desprovida de razão. Nem sequer seus pensamentos ele parecia escutar, como costumava fazer. Ela estava de fato resignada nos braços da morte, apesar do fato que a dor e a ansiedade cresciam, enquanto ela ia perdendo as forças no que poderiam ser seus últimos momentos de vida. Continua.